Olá pessoal, aula 28. Depois de 1 ano e meio de curso, você se preparou e aprendeu a fazer diversas ferramentas que te ajudarão. Passamos por diversas técnicas, como cavilhas, gabaritos para cavilhas, entre tantas coisas, tantas dicas, chegou a hora de iniciarmos a marcenaria propriamente dita. E para isso, daqui para frente, vamos tentar fazer as aulas um pouco mais rápidas, mais concentradas. Aquelas aulas que foram mais técnicas já terminaram. Para frente virão algumas outras aulas, ainda técnicas, outros projetos, mas agora vamos dar prioridade à marcenaria propriamente dita. E para iniciarmos hoje, como eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com cantos, em colocar cantos no esquadro, nós vamos iniciar com mãos francesas. Eu trouxe para você uma mão francesa muito simples de ser feita, muito fácil, com o resto de sarrafo de pinos que eu fiz, resto de peroba de 3 centímetros. Pessoal, vamos para a bancada, vamos hoje literalmente começar a cortar madeira. Pessoal, vamos começar pelos sarrafos. Eu peguei 2 sarrafos de pinos com 4 centímetros de largura, pode ser com 5 centímetros, seria mais ideal. Se você optar por cedrinho, por peroba, por outra madeira, também não tem problema algum. De pallet ficará ainda mais resistente. Eu cortei um com 25 centímetros, o outro com 23. Por quê? Para descontarmos a diferença, a largura de 2 centímetros de espessura, 2 centímetros que existe no pinos. Nós vamos supor que essa prateleira será feita com tampo de pinos também, aquela tábua de 30 centímetros. Então por isso eu vou colocar a peça com 23 embaixo, a peça com 25 em cima, para dar o desconto e ela ficar com o mesmo tamanho. É importante que você coloque o sarrafo de pinos sobre a peça cortada e não do lado. Ela tem que ficar em cima. Essa será a peça que vai à tábua de pinos, a nossa prateleira propriamente dita. Eu peguei um pedaço de pinos para que você veja e possamos nos guiar melhor. Uma tábua com 30 centímetros. Ela vai aqui, a parte menor vai em cima, como você deve estar vendo. Eu deixei um espaço aqui de 5 centímetros, por quê? Toda prateleira que você fizer, seja com 30, com 25, com 20 centímetros, você vai sempre deixar um espaço faltando na frente dela, por estética de 5 centímetros. Ok, está de cabeça para baixo, mas ela vai em cima da que vai na parede. Outra coisa muito importante, você precisa contar 5 centímetros daqui para cá e dessa ponta para cá. Essa é a peça que vai na parede, para fazermos os furos. Acho o meio dela, o meu tá com 4, o meio vai dar 2 centímetros, eu faço um furo aqui, daqui para cá 5, daqui para cá 5 centímetros. Os furos que vão levar os parafusos que vão na bucha, na parede, devem ser feitos primeiro. Por quê? Porque depois de colocarmos os braços, não terá como você fazer esse furo com a furadeira. Então é importante que você faça agora eles. Você pode até fazer por trás, mas fazendo eles antecipadamente vai ser mais fácil para você. Vou fazer meus 2 furos e nós já voltamos para a montagem. Pessoal, fiz os furos, você vai colocar 2 parafusos para madeira ou de fenda, se você tiver uma chave de fenda comprida, ou Phillips, se tiver uma chave Phillips comprida, ou em último caso você vai colocar um parafuso de cabeça sextavada, que você pode entrar por aqui depois que a trava estiver instalada, com a chave de boca, número 10, 11, dependendo do tamanho da cabeça do seu parafuso, e apertá-lo, ou uma chave estrela, pela lateral, porque aqui vai passar o braço. Então aqui estão os parafusos, como você coloca ele na parede, como você tira o nível, usa o nível de bolha, como você risca antes para marcar isso na parede, você já tem naquela aula que fizemos o suporte para a chave de fenda, você volta naquela aula que você aprende como você instala isso na parede. É importante que você já coloque essa peça na parede, já no nível que você quer, onde quer que fique a sua prateleira, bata 2 pregos aqui, só a ponta do prego, dá uma leve batida para poder marcar a parede e risca com lápis para futuramente só fazer o furo, colocar a bucha e ter como instalar seus parafusos. Essa parte do parafuso está pronta. Vamos para a montagem. Primeiro passo que eu preciso, passar cola aqui, fazer 2 furos aqui. Eu preciso achar a largura exata dessa madeira em relação a essa ponta. Então eu coloco na ponta, rente a ponta e passo um traço. Ok, essa é a área que eu devo furar, a parte de cima. Então eu vou fazer um furo aqui, e vamos unir essas 2 peças. Eu vou pregar para não perdermos tempo e a gente já vai começar a principal parte que eu quero te ensinar, que é como colocar essa peça no esquadro. Pessoal, eu fiz o furo, os 2 furos naquela marcação bem no meio, um em cada ponta. Vou passar cola aqui, vamos colocar o prego. O prego deve ultrapassar a madeira de forma que ele fique com espaço para agarrar na madeira que vai embaixo. Lembrando, você pode também usar parafuso de madeira aqui. Começa um guia aqui, a broca mais fina que o parafuso, e pode instalar 2 parafusos aqui, não vai ficar até melhor. Vamos passar a cola na ponta. Ok, vamos colocar um prego aqui em cada buraco e vamos unir essa peça. Rente, tem que estar rente aqui. Passa o dedo e sente se ele está rente. No pinos eu nem gosto muito de começar o guia nessa peça de baixo. Eu faço o guia só em cima, porque eu quero que ele entre com pressão. Tá rente aqui, eu posso bater.
Tá feito, tá unido. Agora nós vamos montar essas duas peças no esquadro. Para isso eu vou remover da mesa essa tábua que será a nossa prateleira propriamente dita. Eu vou te ensinar a montar o esquema para mantê-lo no esquadro. Pessoal, aqui na bancada eu já fiz um pré-molde do que eu preciso, mas eu vou fazer com aquela caneta retroprojetora, porque ela vai marcar melhor no lápis, não vai ser muito possível que você veja. Você vai pegar agora um esquadro e vai marcar na sua bancada, na sua mesa, no seu... Eu até coloquei sobre aquela mesa antiga um MDF para que você pudesse visualizar melhor. Você vai pegar o esquadro, pode ser o esquadro de ferro, pode ser aquele esquadro escolar, aquele de plástico, o esquadro que você tiver com 90 graus exatos. Coloca ele na mesa, eu vou tentar fazer sobre a marcação de lápis para que fique igual. Você contorna ele, ok. Você nota que eu fiz um contorno em volta dos 90 graus exatos. Nós vamos posicioná-lo aqui. Só que eu quero que ele fique com 90 graus exatos. Para isso, eu preciso fazer uma forma. Isso também será usado muito em cantos. Cantos de todas as peças que você precisar que fique no esquadro exato. Por isso que eu optei por essa primeira aula de marcenaria dessa forma, para que você aprendesse isso, que é muito importante daqui para frente. Eu peguei 2 restos de sarrafo, retos de gaveta. Ele tem que estar com a lateral reta. Botei 2 preguinhos aqui, 2 preguinhos aqui. Essa lateral tem que estar exatamente reta. Você vai encostar a lateral bem na linha que você contornou o seu esquadro e vai pregar. Se preferir, você aparafusa, a opção é sua. Agora, o segundo sarrafo eu vou pregar nessa linha, na de cima, que forma os 90 graus. Por isso que é importante que ele tenha 90 graus exatos, que você risque e contorne em volta do seu esquadro com exatidão. Eu vou fixá-lo. Ok. Depois de montar esse gabarito, você coloca o seu esquadro e confere. Tá encostando toda a borda aqui, ele tá exato. Agora eu tenho uma moldura, um molde, um gabarito para montarmos a nossa mão francesa com exatidão. Eu vou encostá-la toda no sarrafo de cima, no sarrafo de baixo. Agora eu quero que ela se mantenha nessa posição, porque senão ela vai soltar e vai sair dos 90 graus. Nós conferimos se ele continua com 90 graus exatos, tá ok, é o que a gente precisa. Só que agora ele vai ficar se movimentando. Na hora que eu empurro ele para cá, em sentido desse sarrafo e sentido desse sarrafo de trás, ele fica com 90 graus. Se eu solto, ele sai dos 90 graus. Então eu preciso que ele se mantenha nessa posição. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tocos de madeira, qualquer resto de toco de pino, de pallet, e eu vou bater aqui para empurrá-lo para cá e para cá. Ok, eu prego aqui, encostando esse. Agora eu prego um segundo aqui, encostando nesse segundo sarrafo, no sarrafo de cima. Então eu vou mantê-lo com 90 graus. Agora eu confiro. Eu vou obrigar a peça a se manter nos 90 graus. Mesmo que eu posicione, mude, mesmo que eu mexa nela, ela vai continuar com os 90 graus. Para que eu possa trabalhar o que eu preciso fazer para mantendo assim a nossa mão francesa com 90 graus exatos. Você vai precisar de uma ripa, que será o braço. Pode ser de pinos de pallet, pode ser o sarrafo que você tiver em casa. Eu optei por esse resto de lambril de peroba, que é o que eu tinha mais fácil em casa, para usar como braço. Por isso que a nossa mão francesa ela é muito prática e muito rápida de ser feita. Você vai entender agora a diferença. É a mão francesa mais simples que você vai encontrar para fabricar. Agora eu devo medir o espaçamento que eu quero que esse braço possua. Eu não vou colocá-lo no meio, eu vou colocar do meio para frente, para que ele tenha força para escorar o peso que vai vir em cima. É claro que nós não vamos colocar, por exemplo, uma televisão antiga de tubo, uma coisa pesada, um botijão de gás em cima. Nós vamos colocar parafusos, caixas de ferramentas, coisas com peso aceitável. Mas ela precisa suportar um determinado peso. Não um exagero, mas um determinado peso. Por isso, eu vou fazer mais ou menos aqui. Eu vou deixar da ponta dessa lateral para dentro 18. Ainda vai sobrar um espaço para mim aqui para não ficar feio. Dessa ponta para cá eu marco mais 18. Eu vou usar mais que a metade. Então dessa borda agora de cima para cá nós vamos riscar 18. Então eu já tenho as duas marcas de onde ficará o braço. A quina do braço deverá encostar aqui e aqui no risco. Eu posso fazer o lado de dentro ou eu posso optar pelo lado de fora. Essa parte encostando nas quinas. Aí a opção vai ser sua. Eu vou optar pela parte de dentro para que não fique tão exagerada. Porque eu vou colocar nessa mão francesa coisas leves como pote de parafuso, pote de pregos, nada muito pesado. Se você achar que vai precisar de mais peso, precisar colocar uma coisa um pouco mais pesada, que precisa de segurança, como martelos, coisas mais pesadas, então você opta por colocar mais para a ponta. Ele vai ficar com mais segurança. Nessa parte de cima, eu coloco essa quina. Nessa parte, eu coloco essa quina. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar aqui e aqui. Passar cola. Um pouco de cola aqui. Nós vamos colocar a quina com a quina da linha aqui e essa quina com a quina dessa linha. A parte da linha que fica para fora, para cima e para parede, esse lado da quina. Então, rente as duas linhas, eu vou fazer um furo aqui e um furo aqui, que pegue desses dois lados. Você pode colocar parafuso, você pode colocar prego sem cabeça, prego com cabeça pequeno, desde que atravesse a madeira e pegue na mão francesa, e você pode optar ainda por parafuso de cabeça chata com porca. Você joga o parafuso aqui, a porca do outro lado. A parte da cabeça fica para fora, a parte da porca fica para dentro, para que fique estético, de forma que não fique feio. E ainda pode fazer uma cava leve de 2, 3 milímetros, botar a cabeça para dentro e colocar um tampão e lixar. Isso você já aprendeu naquela aula de tampões.
Seguro ele e rende a linha. Eu inicio um guia, outro guia do lado. Os furos têm que ser na diagonal, seguindo esse sentido aqui, da madeira da mão francesa. A mesma coisa esse daqui. Esses dois furos têm que seguir esse sentido aqui. Um furo em cima e um furo embaixo. Agora eu vou optar por prego sem cabeça, que é mais prático para mim. Você vai optar por parafuso de madeira, ou parafuso com porca, ou prego de cabeça, ou prego sem cabeça. Lembre-se que a broca tem que ser mais fina, pouco mais fina que o prego ou que o parafuso, para que entre com pressão. 2 pregos desse lado. 2 pregos desse. Agora nós vamos limpar esse excesso de cola. Passa um pano velho, papel higiênico, papel toalha, o que você tiver à mão, tá feito. Agora nós vamos cortar esses excessos. Nós vamos colocar uma régua reta, pegando essa parte daqui, de dentro da quina. Olhando por cima, você vai passar um traço, acompanhando. Mesma coisa aqui. Você olha por cima que essa parte esteja reto com aqui e reto com aqui. Se você tiver dúvida, bota uma régua, bota uma segunda peça reta, encostada no sarrafo de pinos e no seu esquadro. Mesma coisa desse lado. Bateu? Tá igual, você pode riscar. Ok, podemos cortar agora aqui com o serrote e aqui. Tá rente, agora vamos cortar esse. Esse eu já posso tirar daqui para facilitar o meu corte. Ficou uma leve sobra aqui, esse lado tá rente. Essa sobra ou eu acerto na grosa, ou se você tiver uma lixadeira, você passa a lixadeira. Agora eu virei a peça para o outro lado, esse lado já tá pronto. Já fazeremos esse segundo braço. Esse nós já temos um lado cortado, o que vai nos ajudar a ganhar tempo. Nós havíamos medido daqui, da ponta para dentro, 18, daqui para cá 18 no outro lado. Vamos fazer o mesmo desse lado, 18 para cá, 18 para baixo. Da borda para cá 18, dessa borda para cá 18. Então é na ponta da linha que ele deverá ficar e na ponta de cima. Mesmo esquema, esse lado já está cortado, já nos dá uma certa agilidade. Essa lateral com a quina onde foi riscado, a quina do lado de cima. O mesmo esquema, nós vamos botar cola, fazer os 2 furos, furar e unir. Ou se for com parafuso de madeira, ou se for com parafuso de porca. Dois furos em cada. É só um guia, não precisa atravessá-lo todo, só para que a madeira não rache. Se você optar por fazer esses 2 braços com madeiras diferentes da mão francesa, dos 90 graus, vai ficar mais bonito ainda, como eu fiz com peroba e pinos. Se você não tiver 2 madeiras, for uma madeira só da mesma cor, ou pallet, ou pinos, também não tem problema. Você ainda tem a opção de pintar, se você quiser, de outra cor, ou passar betume só nos braços, e a madeira for clara, manter os 90 graus, a peça com 90 graus de pallet ou de pinos, e a peça, mesmo sendo de pinos nos braços, você passar betume antes, deixar secar, que o betume seca muito rápido, vai dar um estilo diferente também na sua mão francesa. E muito legal. Agora é só pregar. Na verdade, o parafuso ou o prego com a cola serve apenas para manter a cola secando. O parafuso, ele vai dar mais força, mais segurança nessa mão francesa. Aquele esquema agora. Vamos colocar a régua aqui, vamos botar um apoio para ver se ela está reta, rente, ok, vamos riscar, pronto, podemos cortar esse excesso agora. Ok, tá feita a nossa mão francesa. Ela ficará assim na parede
e aqui em cima vai a prateleira. Precisamos fazer uma segunda dessa. Você já aprendeu como faz a sua prateleira? Se você quiser ainda passar a grossa nas pontas para arredondar aqui e aqui, a dar mais um estilo na sua mão francesa, ficará até melhor. Essa é a mão francesa mais simples que você pode fazer, mais fácil. Pessoal, estamos ficando por aqui, aula 28. Muito obrigado a você que está com a gente, muito obrigado a você que se inscreveu. Se que não está inscrito, eu te peço que se inscreva no canal, ajuda a gente, dá essa força pra gente, esse apoio. Pessoal, todas as aulas, para quem perdeu alguma aula para trás, aqui em cima, nesse ponto de exclamação, você clica, tem um link com todas as aulas para trás, até agora, para que você não perca nenhuma aula. E tá aí, pessoal, até a próxima aula.